Consegue ver se para mim você já está no ar? Meu computador não mudou a tela. Estamos ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Que felicidade poder estar aqui mais uma noite com vocês. Eu sou Yaren, sou coordenadora voluntária de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente vai dar uma viajadinha lá para BH, cidade boa, gostosa. Né? Eu sinto falta de BH. Uma hora a gente vai se visitar, hein, Luciana? Certeza. Vou aqui para vocês e as mídias sociais. Nós estamos com o Facebook e Instagram, onde você encontra Amor Exigente Cedro. Lá vocês têm informações sobre lives diárias, conteúdo diário da FEAE também. E no YouTube, as nossas lives todas ficam gravadas. Se você não acha que perdeu algum tema, não acha que perdeu algum comentário que passou aqui com a gente, né? A gente está sempre salvando as lives no YouTube para que fique mais fácil de vocês encontrarem o tema que vocês querem voltar, retroceder, assistir novamente, ou passar por uma nova família. Então, eu conto com vocês no auxílio para que a gente consiga estar engajando esse conteúdo para que encontre mais famílias, como a gente vem trazendo aí para vocês. Recebemos aqui psiquiatras, psicólogos, voluntários. Então, é um ano de lives, um ano e mais um pouquinho agora, nessa nossa caminhada semanal, para trazer mais informações para vocês. E todo o nosso conteúdo do Amor Exigente, a gente está com um grupo no WhatsApp. Depois, se vocês quiserem, eu vou passar o link para vocês conseguirem entrar no grupo. E lá nesse grupo, somente os administradores conversam, então vocês vão receber lá todos os dias informações sobre as lives que estão acontecendo diariamente, sobre as reuniões, os horários que elas acontecem, para que você consiga programar a sua agenda diária para não perder nenhum conteúdo do Amor Exigente. Não é isso, Tânia? Isso mesmo. Lembrando que o nosso perfil do Facebook está lotado, né? Nós estamos agora avisando que quem quiser seguir a gente, para seguir, nós temos uma página, Amor Exigente Cedro. Então, vocês podem estar seguindo lá a nossa página, que tem o mesmo conteúdo, todas as publicações a gente publica lá também, tá? Para quem quiser estar seguindo o Amor Exigente, nós vamos ficar muito felizes. Hoje o tema é com essa gracinha da Luciana, né? A gente já teve batendo um papo aqui em Mineirinha. E nosso tema é a adolescência e os desafios das drogas. É um tema muito complexo e muito requisitado também. Muitas pessoas acreditam que são capazes de controlar o uso de uma droga, usando-a só esporadicamente. No entanto, esta é uma ideia completamente falsa, pois a cada exposição à droga, o usuário está correndo risco de perder o controle e de se tornar dependente. E não há nenhuma regra para o momento exato em que isso pode acontecer. A literatura aponta que o primeiro contato com a droga geralmente ocorre na adolescência, uma vez que esta fase é marcada por muitas e profundas mudanças, tanto físicas quanto psíquicas, as quais tornam o adolescente mais vulnerável. Crianças e adolescentes com comportamentos violentos e antissociais, insatisfeitas à não realização de suas vontades, inseguras, com baixa autoestima, somam maiores fatores de risco. Tudo isso, nossa convidada vai nos esclarecer hoje, não é, Suzana? Suzana está com o microfone mudo. Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Como vai você, Yaren? Cada vez melhor. Que dia é hoje, Luciana? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Tânia? Porque o ontem já foi, eu não posso mudar o passado. E o futuro ainda não chegou, não é? Então, vamos ficar com o hoje. Hoje, então, vai ser o melhor dia, o primeiro dia da minha nova vida, principalmente com Amor Exigente, não é? Então, muito feliz de recebê-la aqui, Luciana Rocha. Ela gosta de ser chamada de voluntária de Amor Exigente, né? Ela é voluntária, coordenadora de grupos,
em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas nós, do Amor Exigente, pela horizontalidade de posições, por sermos leigos e voluntários, ela se sente mais confortável em se apresentar como voluntária do Amor Exigente. Luciana, não é só você, né? Porque tem outras pessoas também que têm, assim, alguns títulos, ou mesmo, nós temos bastante psicólogos que são voluntários, tem psiquiatras e tudo, e mais no Amor Exigente, nós, voluntários, só trabalhamos com a nossa experiência pessoal, certo? Então, nós usamos, o nosso trabalho é esse. Mas ela é psicóloga de profissão, né? E trabalha com psicologia, é psicóloga clínica, certo? Ok? Bem-vinda. Gratidão de você ter aceito o nosso convite. Gostaria que você agora se apresentasse e falasse porque você chegou e tal. Tudo bem. Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Boa noite, Yaren, Tânia, Suzana. A Tânia entrou em contato comigo, fez esse convite para poder fazer esse passeio em Campo Grande, uma cidade que eu ainda não conheço, e que essa pandemia, esse formato online nos aproximou cada vez mais, né? Nas reuniões que a gente participa durante a semana, a gente encontra pessoas de todo o país, né? Todos no mesmo objetivo, né? De estarmos cada vez melhor, de ampliarmos nossos recursos, né? De trabalhar nossa humildade, de percebermos que todos, né, temos dificuldades para enfrentar. E eu realmente gosto de ser chamada como voluntária, né, pela nossa condição, do nosso programa de Amor Exigente, né? A minha profissão, como cada um de vocês aqui, né, é lógico que a gente caminha, não tem como a gente deixar de ser, né, uma profissão, deixar de ser quem nós somos, mas o meu objetivo na Amor Exigente é estar cada vez melhor, ampliar meus recursos, né, e aprender, né? E no grupo de apoio, nós estamos no mesmo grupo de apoio, e eu devo até a minha resposta de estar aqui ao vivo ao grupo de apoio, né? Tinha muita dificuldade de falar em público, né? Hoje as pessoas falam, você é serena para conversar. Eu adquiri essa serenidade através de um grupo de amor, de grupos de Amor Exigente, né? Eu lembro cada vez que me chamavam para falar alguma coisa, eu ficava, né? Assim, será que como é que as pessoas vão entender? E aos poucos, né, sereno meu coração, aceitando o que né, as minhas condições, né, e fazendo oração no final, a gente começa a se fortalecer, né? Vocês me perguntaram também, falaram, por que eu cheguei no Amor Exigente? Bom, em Belo Horizonte, Amor Exigente de Caná, ele fica localizado, né, num local que chama Família de Caná. Eu conheci a família de Caná primeiro, né? A minha família adoeceu, eu fiz um encontro de casais lá, que esse lugar, né, nos ajuda, né? Ajuda também tem a fazenda, que o Padre Oswaldo também tem alguns internos lá, que é próximo aqui em Belo Horizonte. Também tem um lugar lá que ficam as mulheres, né? São separados. E eu fiz esse encontro lá, e gostei muito, e eu, uma forma de retribuir, né, tudo que eu pude receber da família de Caná, eu queria poder ajudar de alguma forma, né? E na época o diretor de lá era conhecido nosso de grupo, né? E eu falei assim, eu gostaria de estar lá conhecendo o que eu posso fazer para ajudar, para retribuir tudo que a gente recebe. E ele falou que tinha uma reunião quinta-feira, que tinha pouco tempo que tinha iniciado, à tarde. E se eu tinha disponibilidade, eu falei, vou lá. E cheguei lá, era um Amor Exigente, né? Foi uma surpresa, eu não conhecia o Amor Exigente, né? Então, foi um acaso muito importante, mas eu fui com essa vontade de aprender, de poder contribuir de alguma forma, que um dia alguém me acolheu, minha família de Caná me acolheu, né? E eu, naturalmente, como a gente sempre escuta, fiquei apaixonada pelo programa. É um programa muito sério, né? A gente trabalha a nossa honestidade, trabalha nossos valores, né? A gente começa a perceber que juntos somos mais fortes mesmo, né? A cada vez que uma pessoa fala, a gente também é um convite para olhar para a gente, né? É um convite a pensar, olha, eu também posso melhorar aqui. E o mais importante, né, sobre a responsabilidade social. Cada vez que eu me cuido de mim, que eu mudo a minha vida, eu mudo tudo que está à minha volta, né?
E aí já se vão, né? Quase 2 anos, parece que tem pouco tempo que eu estou lá, e parece assim que tem 20 anos que eu estou no Amor Exigente, né? Eu vou fazer em outubro agora 2 anos, e a nossa amiga voluntária Nízia me abraçou, né? Que ela é a coordenadora do grupo que eu cheguei lá, ela sempre me incentiva, me ajuda sempre. Depois eu conheci o Cláudio, conheci a Ana Lúcia me convidou a coordenar o grupo do SOS Drogas, né? Que quem assumiu na época era o João Francisco, né? Que veio a falecer, infelizmente, adoeceu. E eu fui recebendo os convites e falando sim para Amor Exigente, né? Então, assim, tantas pessoas lá que eu não vou poder falar todos os nomes aqui de BH que me acolheram sempre e têm muito carinho comigo e fazem parte da minha vida, das minhas conquistas, né? E a cada pessoa que vai lá, né, que a gente aprende, que a gente acolhe, é impagável. A gente sai tão bem das reuniões, né? É um lugar, eu gosto de falar assim nas reuniões, que bom que eu tenho para onde ir, né? Que bom que a gente tem para onde ir, que em desespero, sem saber o que eu faço, para onde eu vou, há um lugar que me acolhe, que não me julga, que me orienta, não dá conselho, né? Nós não damos conselhos. As pessoas ficam querendo receber, o que eu faço? Né? A gente fica sem saber o que fazer. Mas na troca de experiências, o que deu certo para mim, né? A gente sempre está ampliando os nossos recursos, né? Então, foi assim que eu conheci o Amor Exigente, por um acaso, que não tem de acaso nada, né? Tem não, é um chamado, não é, Luciana? É um Isso, chamado. Chamado vem, a gente não tem nem como falar não, né? isso. Vou começar então, Luciana, com as nossas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui, ela diz assim: na adolescência, a experimentação de drogas é muito comum. Como identificar se o filho usou só para matar a curiosidade? Você tem a dizer? Até para iniciar um pouquinho antes sobre as perguntas, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre essa fase da adolescência, né? A gente fala, cheio de rótulos, né? A gente fala assim da adolescência como algo muito distante da gente, né? A gente não quer falar sobre isso. A gente fala assim, a adolescência, nossa, a fase da adolescência é muito difícil. O meu adolescente é muito difícil. A gente já é uma fase total desamparo, nossa. E a gente fala como se fosse distante, mas ela está muito próxima da gente. A gente começa a perceber que se sentir adulto, se tornar adulto, ele acontece a partir do amadurecimento nosso. É quando a gente começa a assumir compromisso, responsabilidades, quando a gente começa a encarar os nossos desafios da vida, buscar soluções para as nossas dificuldades, né? E isso a gente vai tornando, né, maduros e adultos, né? E muitos se percebem de adultos de 60, né, 70 anos, ainda com comportamento de adolescentes, né? Então, a adolescência é uma fase muito recente, se eu vou pensar, no início do século XX, que começou a falar sobre a adolescência. Né, que teve um texto de um psicólogo chamado Stanley Hall, que ele falou da turbulência da adolescência. Né? Então, é uma fase que a gente não quer falar sobre ela, parece que é um tabu, né? É difícil falar. Uma coisa que eu percebo no dia a dia do trabalho, nos grupos, né, é que os desafios que a gente encontra na nossa vida, tanto no adolescente, quanto na fase de criança, ou nos relacionamentos, os desafios dizem da gente. Nós temos que ter essa compreensão, e a gente aprende no Amor Exigente que nada muda se eu não mudar. Muitas vezes não é a adolescência que é uma situação muito difícil, é os pais não saberem o que é a adolescência. Como que é isso? É uma fase de total desamparo, de angústia, a parte do cérebro ainda está em formação, né? Então, são situações de total desconhecimento e que a gente começa a não escutá-los. A gente não começa a não dar credibilidade para eles. E desamparo porque a criança pequena exige de nós cuidado, exige de nós ali orientar, e o adolescente começa uma fase assim, você é muito pequeno para isso, ou então você é muito grande para fazer isso, né? Então ele fica sem saber o que fazer, né? Então a gente precisa, nos grupos de amor, a gente sempre fala sobre isso, nos fortalecer e principalmente buscar conhecimento. Que fase é essa adolescência? Por que a tendência de todas as pessoas, a maioria delas, é de buscar as drogas na fase da adolescência?
no início da fase, né, saindo da criança, da fase infantil para a adolescência. Há um porquê. Por que será? A gente não pergunta muitas vezes, a gente já quer saber o resultado. Como que faz para tirar isso? O que eu faço para poder me ficar livre desse problema, desse desafio, né? A gente tem que compreender que é muito mais do que isso, né? Essas respostas que a gente busca responder, mas nós temos que ampliar isso, né? Ampliar as nossas dificuldades, né? Então, essa pergunta aí de experimentar é natural, né? A experimentação é da nossa vida. Enquanto adultos, a gente está descobrindo o mundo, a gente experimenta o tempo inteiro, né? Então, a experimentação vem de saber o que é, de curiosidade, de muitas vezes os pais abordarem um assunto sem muita honestidade, falar que droga é ruim, né? Sem entender que a consequência do uso das drogas que é ruim. Porque quando ele se depara com o uso da droga e sente prazer, né, que ele sente amparado, que ele sente aquela angústia vai embora, né? Então, peraí, meu pai falou que é ruim, como assim? Não, é bom demais, né? Então, não saber lidar com essas informações que os pais passam, né, para as crianças é muito importante, né? E como identificar, né, se o filho usou ou não droga, né? Aí, essa pergunta, né, vem na questão, a gente tem que tomar cuidado sobre ter o controle da situação, né? Como que a gente vai saber se ele foi curiosidade, se foi experimentar, né? O que ajudaria a gente responder essa pergunta? O que vai ajudar a gente a saber se foi curiosidade, se foi experimentação, nessa experiência para as drogas, né? Eu acho que o que levou esse adolescente a buscar as drogas, que é o importante a gente saber. O que levou ele a buscar? Aonde ele precisa desse olhar, desse amparo? É muito mais do que só responder a pergunta lá na frente. Igual a gente sempre fala, acolhe as famílias, de pensar que o adoecimento dos entes queridos, né, quando eles chegam adoecidos com a dependência química, eles não são a dependência química. Eles são o que está por trás de tudo isso que eles trazem, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais criterioso, né? Com mais respeito em relação a que dificuldade que é essa, né? A gente é muito imediatista também, né? Que é querendo responder sempre rápido, né? O que é isso? Me ajuda, né? E é muito complexo, né? Respondi aí? Isso, e tem até assim, as pessoas ainda não falam adolescentes, falam os aborrecentes, né? Isso. Olha, né? Os aborrecentes, né? Isso. Mas, Luciana, a Yaren teve um probleminha aí com o aparelho dela, vai entrar daqui a pouco. Tudo bem. Uhum. Leva-se muito tempo para os pais perceberem, ou isso fala também sobre um problema da relação dos pais com os filhos? Porque é notório, todo mundo fala que quando a família descobre o uso de substâncias, já faz um tempo bem maior do que se imagina. Como que é isso, né? Como que os pais não percebem? Realmente dá para disfarçar ou é essa relação entre pais e filhos que está prejudicada? Olha, a gente, mais uma vez, né, responder só num caminho, numa rota, é muito complexo. A gente vê isso toda semana no Amor Exigente também, né? É uma escola, né? Os grupos, porque a gente vive com a experiência de cada um, que muitas vezes passa por cima de muitas teorias, porque a relação dos pais com os filhos pode, a falta de uma comunicação, a falta de um diálogo, pode sim levar os pais a não perceberem? Sim. Mas também há casos de pais que têm uma relação próxima com os filhos que, mesmo assim, eles demoram a perceber. Porque nós temos mecanismos, né, de defesa nossa, instintivas, de negação, né, de justificação. A gente começa a mudar o comportamento, ele está assim porque ele é adolescente. Adolescente, é aborrecente. É por isso, né? Então, assim, ele chegou mais tarde, começa a justificar, né, os meus comportamentos. Por que você não chegou tarde? Por que você chegou mais tarde, né? Então, essa falta de sintonia, sim, é um fator, né? Essa relação, muitas vezes, o não diálogo é um grande fator, mas não necessariamente, né, seria só esse fator. Há outros fatores que a gente percebe que há, sim, uma comunicação adequada, mas
pelo momento da nossa vida, de experimentar, de buscar o novo, né? E se deparar com a dependência química, a gente aprende que há pessoas que usam, há pessoas que abusam e que não desenvolvem a dependência química, né? Então, isso é importante a gente perceber, aproximar do conhecimento que fase é essa. Quando a gente sabe que fase que é essa, como que o meu filho age, por que que ele age assim, como que a função nossa como pais ou cuidadores, como que a gente tem que agir, né? A gente tem mais assertividade de compreender se realmente ali há uma droga, um abuso, se há uma substância, ele mudou por causa da substância. Então, vai muito também nessa busca de conhecimento, de saber que fase é essa que meu filho está, né? Isso é muito importante. Suzana, seu microfone está desligado. Seu microfone, Suzana. Vocês me desculpem, eu tive que desligar o microfone porque tem uns cachorrinhos. Tudo bem. Bom, então, Luciana, a gente sabe que junto com o álcool nas festas, né, tem ganho uma força muito grande o uso dos estimulantes, que são mais difíceis de ser rastreados, né? O que você tem a nos falar sobre isso? Bom, esse uso, né, do álcool nas festas, né, ele existe, essa bebida, essa droga social, né? E o estimulante seria uma bomba para a gente, né? Se for pensar em energéticos, em estimulantes ou outros, né? Bom, quando a gente fala que o estimulante pode potencializar o álcool, a gente está negando também o poder que o álcool tem de destruir, né, a nosso sistema, a nossa vida. Então, não é separar o estimulante que está favorecendo, né, em si é a substância, né, qualquer substância que venha prejudicar o nosso organismo, né, é ela que a gente tem que olhar, né, porque parece que o álcool, tudo bem, pode ser o álcool é aceito, o estimulante está piorando as condições, né? A gente acaba também negando que o uso do álcool sem estimulante, ele também pode ser muito prejudicial. Luciana, o Rogério está aqui na live, Rogério João está dizendo aqui que você explicou muito bem, mas que muitas vezes não é que ele buscou, né? Apenas apareceu a oportunidade e a curiosidade e a vontade já existiam, né? Porque é como você colocou aí, né? Que o adolescente já... Nós todos temos a curiosidade, que é o que nos move para o conhecimento, na verdade, não é? E o adolescente tem essa curiosidade, ele quer saber por eles, por si só, né? Por isso a experimentação, né? Agora, você estava falando sobre o álcool. E quando os amigos de infância, ou amigos de longa data, né, dos filhos, começam a usar drogas? Como que os pais, então, devem conduzir esse tema? Já que não tem mais controle sobre as amizades deles na adolescência. Né? Porque Sim. Enquanto é criança, você leva, você busca, né? Você pode até escolher quem é que vai conviver com o seu filho. Na adolescência, isso fica muito mais difícil. Como é que os pais teriam que proceder nessa situação? Bom, não tem como a gente ter posse dos filhos da gente, né? Nós temos que entender que a função nossa não é ter apego aos filhos, ter o controle dos filhos, é ter o cuidado, é cuidar, né? E quando a gente percebe que aquela companhia do filho, né, realmente está usando droga, o que vale para os pais é o diálogo, um diálogo honesto, né, de que caminho que aquele amigo escolheu, né, e ampliar os recursos da família em relação a isso e conversar com os filhos sobre isso. É interessante sempre conversar sobre isso, né, de entender, de levar, de compreender. Por que será que esse amigo está buscando esse uso de drogas, né? O diálogo nesse sentido aí, de conversar. Por isso que é importante, voltando ao início que eu falei, sobre esse conhecimento de que fase é essa. Muitas vezes, a dificuldade dos pais de abordarem esse assunto é porque chegam numa relação já está desgastada, né? Muitas vezes o adolescente ele tem uma fase de muita irritabilidade, né? A fase que ele começa a compreender como que eu faço com essa raiva que chegou, né? O que eu faço com isso, com esse quente que me veio, né? A gente aprende depois com o tempo como que a gente faz com isso. Não tem como a gente tirar a raiva da gente. Isso é dos nós seres humanos, né?
Então, a dificuldade dos pais de compreenderem isso, né, e de negarem essa sensação, esse sentimento deles, fazem com que eles não tenham esse diálogo com eles, né? E a coerência dos pais também é muito importante, né? Os pais geralmente querem dialogar, né, com total incoerência entre o que eles falam e o que eles fazem. O Rogério continuou aqui a perguntar, né? Uhum. Como ser educador e alguém de confiança do jovem ao mesmo tempo? Porque para o adolescente, ele vê o educador como um castrador. Isso. Eu gosto de falar o seguinte: educar é educar-se. O melhor educador é aquele que está sempre atento a se reeducar. Muitas vezes os pais têm... a gente, como ser humano, antes de ser pai, a gente também tem dificuldades. A gente também tem sempre algo para aprender. E muitas vezes os pais querem mostrar para os filhos que eles detêm todo o poder, todo o conhecimento. E nessa condição da gente conversar com os filhos de igual para igual, né, na condição de igual em ser humano, não de hierarquia, né? É importante a gente perceber que, se o filho traz uma resposta que eu não sei, se ele traz um questionamento que eu não sei, eu preciso ampliar os meus recursos. E também não me impede de, daquele momento, eu tive uma atitude inadequada, uma incoerência na minha fala, que eu possa rever isso. É essa honestidade nas relações que o adolescente precisa. Ele se sentir ouvido, né? Ele se sentir amparado, né? Não é a permissividade ou autoritarismo, a gente perde. Isso é da nossa condição, não é da adolescência. É os pais que não têm, muitas vezes, recurso para lidar com isso. E chega na adolescência, os filhos começam a barganhar, né? A usar de uma fala de um pai, né? E o pai começa a não ter recurso para conversar com o filho, para ser escutado também, porque também não foi escutado. Então, fica essa condição. Então, é uma questão que a gente fala, né, sempre, que educar, ser o educador, é educar-se. É olhar para mim primeiro, para ver se eu realmente estou coerente com a minha fala, com o que eu estou solicitando para o meu filho, né? E isso é muito importante quando a gente fala de educação. Muito bem. Então, Luciana, já estamos falando da família, né? Existe algo em comum a toda a família com adolescente que usa drogas? Um fator de risco nas relações familiares? O que são os fatores de risco nas nossas relações, né? A gente vê todos os tipos de família, de A a Z, né? Então, assim, não tem assim, só a família C, só a família Y que contém esse desafio da droga, né? É o que a gente percebe nos grupos, na nossa vida, é que a falta de conhecimento, a falta de recurso, muitos chegam assim, eu já fiz de tudo e nada aconteceu. A gente tem que perceber que a gente já fez tudo que a gente conhecia. Então, nós temos que ampliar os nossos recursos. Nós temos que entender que também somos seres humanos cheios de feridas, cheios de registros negativos, cheios de carências, de dúvidas, né? E importante também, a gente percebe em muitas famílias, é a falta de hierarquia, de limites. O limite é protetivo, né? E a hierarquia, muitas vezes eu gosto de usar o exemplo, é você dar um cargo para uma pessoa que começou na empresa agora, ela não sabe quase nada da empresa, como que funciona, e ela já vai assumir um cargo de gerente. Como que ela vai fazer? Como é que ela vai gerir essa empresa? E na nossa família, usando essa analogia, é importante a gente perceber isso, por quê? Muitas vezes, essa falta de hierarquia deixa, né, esses adolescentes, as crianças, inseguros, porque eu não sei como agir também. Então, assim, essa relação da família, de fazer esse rótulo, né? A gente sempre, as perguntas que a gente vive num mundo que quer sempre rotular a gente, quer sempre colocar a gente em algum lugar. Então, não é a questão da família, são os fatores. A gente sempre fala tanto de fator que envolve a dependência química. Por isso que é importante a gente não desistir do nosso tratamento, a gente fortalecer, buscar literatura em relação a isso, porque são muitos fatores. Não dá para a gente falar que é isso, que é aquilo, são vários fatores. E é muito sutil, né? Quando você percebe uma recaída, tanto do codependente, da família, ou do dependente, você percebe, é sutil o movimento dele. E a nossa falta de compreensão, de saber ler aquela condição, que faz com que a gente não saiba ter recurso para lidar com aquilo.
Então, não existe um parâmetro, existe fatores que levam, né, a não saber lidar com essa condição. Oi, Yaren, tem alguma pergunta aí para fazer, Tânia? Então, eu acredito que Eu estou com um pouquinho de instabilidade aqui na internet, aí tá falhando tudo aqui para mim. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá, pode Tá. ir que eu te... que tem um comentário aqui da Lilian Marchori, e ela fala assim: sempre conversei com meu filho sobre o uso de drogas, o que a droga faz com as pessoas que a usam, e mesmo assim ele entrou neste caminho e ele só tem 15 anos. Uhum. E outra mãe que diz aqui, Cristina Silva: como ajudar um filho que está usando drogas, um adolescente de 17 anos? Acredito que essa ajuda você já comentou aí, né? Uhum. E para o grupo, né, Luciana? Quando a gente fala... isso aí. Quando a gente fala assim, ó, eu já conversei com meu filho, né? Eu já dei essa informação para ele. Isso é um dos fatores importantes. Voltando nesse tanto de fator, né, que a gente tem que lidar com isso. Que bom que você já conseguiu conversar com seu filho, né? A gente tem que perceber que, muitas vezes, a gente quer tirar do filho, a gente fica numa expectativa, né? A gente cria uma expectativa de como que o meu filho vai ser, né? O que ele vai escolher. Isso é importante a gente perceber que o diálogo é um dos recursos que a gente tem para acessar, né? Mas como que é esse olhar dos pais em relação aos filhos, sobre a escolha que eles tiveram? A gente tem que perceber que nós temos que aceitar a escolha do outro, não quer dizer concordar. Nós temos que aceitar nós enquanto diferentes. Não quer dizer que eu tenho que concordar, né? E muitas vezes a gente quer fazer com que a pessoa não saia daquele lugar. Quem de nós nunca teve uma experiência que foi nos avisado algo, a gente mesmo assim insistiu. E depois, por que eu não escutei aquilo, né? Porque falta na gente recurso, né? Tem uma parte nossa do cérebro no adolescente, muita informação, sendo formado, né? Que é a nossa parte aqui do pré-frontal, né? Ainda não é formado o planejamento, a concentração, a empatia e a inibição dos impulsos, né? Então, quando a gente conversa com os filhos assim, olha, a droga é muito ruim, lá na frente você vai adquirir muitos problemas. Então, assim, essa condição lá na frente, né? Para eles, não tem grande peso igual para a gente. Não é formado ainda para eles esse planejamento. É muito abstrato. É igual quando você vê uma criança pequena, quando você vai falar de aniversário com ela, tem muitos pais que falam assim, eu só vou falar com a minha criança no dia do aniversário. Que pergunta assim, é hoje? É hoje? Quando viaja, né? Fica perguntando assim, tá chegando? Está chegando, né? Então, isso é da condição do adolescente. Então, a gente exigir dos nossos filhos, do adolescente, esse planejamento, que ele tem que planejar as escolhas dele, né? Que ele tem que fazer diferente, esse discurso para eles não tem grande peso. O que a família pode fazer é começar a criar seria um limite, mas seria condições que não facilitem a utilização dele da substância, né? Onde que eu ainda posso olhar? É para onde eu tenho que olhar? E as dificuldades são um convite para a gente olhar para elas, né? Olha, isso aí é interessante, né? Isso, é um convite para a gente olhar. Eu estou vendo aqui, sabe, aqui nos comentários, né, que tem assim, algumas perguntas, e até a Eladira, até ela respondeu algumas coisas aqui. Porque a pessoa fala assim, como eu vou ajudar meu filho? Bom, então vamos começar, como eu vou ajudar meu marido, que tem aqui também? Eu vou começar ajudando a mim mesma. Isso. Você não consegue ajudar o outro se você não se ajudar primeiro. Então, você tem que procurar grupos de ajuda, que é o que acontece com o Amor Exigente, né? Nós trabalhamos em grupo de família aqui, todas nós. A família vai se estruturar, né? Para ela poder chegar nesse seu ente querido, né? Com mais segurança, né? Porque, como a menina falou aqui, você tem o filho sonhado, né? A gente cria aquelas expectativas,
né? A gente tem tudo sonhado na vida, mas nós temos que trabalhar com o real. Sim. Né? Nós não podemos trabalhar com aquele sonho que a gente teve, né? Então, a gente tem que trabalhar com o real. E a partir do momento que vocês entram para participar de um grupo de apoio de um amor exigente, você vai saber que você não está mais sozinho. Né? Porque aí o problema não é só seu, o problema é nosso, de todos nós que estamos participando daquele grupo. Um vai ajudar o outro. Como diz, a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Então, no grupo você vai falar e você vai ouvir. Era isso. Bom, Luciana, é verdade que a pressão por um bom desempenho pode parecer o contrário da permissividade. Propicia, então, uma vida dupla do adolescente. Como encontrar esse equilíbrio entre a autoridade e a pressão por um bom desempenho, quer seja na escola, por bom comportamento, boas atitudes? Mais uma vez, né, se pensar numa pressão para um bom desempenho, né, uma imposição. A gente vive numa cultura muito impositiva, muito punitiva, né, sem compreender o que é autoridade, a nossa função. Quando os pais, né, exigem esse bom desempenho dos filhos, né, seria também uma expectativa de que o meu filho seja aquela pessoa bem desenvolvida, né? Mas antes da gente exigir isso, né, das crianças, dos adolescentes, bom desempenho, nós como pais, como cuidadores, o que a gente propicia para eles, de terreno para isso? Qual que é a nossa responsabilidade em relação a essa exigência? O amor exigente, a gente sempre trabalha essa condição, mas o amor, ele é maior que a exigência. Será que essa exigência nesse bom desempenho está sendo de uma maneira amorosa, acolhedora e bem orientada? Ou está sendo aquela condição impositiva? Né? Isso é importante a gente perceber. E isso vem das nossas crenças também. A gente acredita que o nosso filho é o mais especial. A gente vê muito isso. Você é a pessoa mais especial do mundo. Pode ser para mim como mãe, mas lá fora ele é mais um. E ele chega lá fora, ele acha um mundo estranho, que ninguém olha para ele diferente, igual lá na minha casa. E muitas vezes tem essa condição, essa percepção. Então, essa imposição de um bom desempenho para os filhos, a gente tem que tomar cuidado e usar essas duas palavrinhas do nosso grupo. É ter uma exigência com amor e com acolhimento. Né? Será que, se fazer a pergunta, será que essa pressão para esse bom desempenho está vindo baseada, né, como sustentação, esse amor, esse acolhimento? Eu acho que seria essa pergunta, de pensar no que realmente pode acontecer, essa dupla vida, né? A gente fica pensando porque eu tenho que ser uma pessoa dentro de casa e tem que ser outra lá fora. E muitas vezes também os pais também são assim. Eles dão o melhor lá fora, e em casa é o que sobra, né? Em casa eu não converso da mesma maneira lá fora, né? Então isso também repercute o que os filhos estão também observando. Nós temos aqui a Nísia, que ela fala que ela descobriu que o álcool é droga após conhecer o amor exigente. Complementando essa sua pergunta, Nísia, né? A gente vê que o fato dos pais beberem socialmente tira deles o argumento de que o álcool faz mal. Como contra-argumentar quando o filho questiona: por que eu não posso? Também alguns pais defendem ensinar o adolescente a beber e não proíbem porque acreditam que, se o filho quiser, vai fazer de qualquer jeito. É uma boa estratégia? Bom, muitas coisas para responder e bem complexa, né, essa informação aí, né? Mas vamos lá, né? A gente falou um pouquinho no início aqui sobre coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Então, essa questão aí dos pais usarem, muitos se encontram nessa condição, né? De usarem e não querer que o filho usa, né? Então, assim, para mim, eu posso usar o álcool, mesmo sabendo que não me faz bem, mas o meu filho eu não quero, porque eu quero o melhor para ele. Mas é a nossa coerência enquanto pais, enquanto educadores, né? Se educar é educar-se,
né? Qual que é a minha coerência com esse filho? Nós estamos sendo observados o tempo inteiro, nós não podemos esquecer disso, né? Outra coisa muito importante que a gente percebe, né, nessa fala de que ele vai usar do mesmo jeito, né? Isso é uma justificativa, uma negação de que há um problema. Né? Eu estou justificando essa aceitação, né, que esbarra em duas questões hoje muito atuais, né, que nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. A informação não tem sustentação na nossa vida, nós precisamos de conhecimento. O conhecimento, sim, nos embasa, nos sustenta para um diálogo honesto, né? Só a informação, que se tem muito hoje em dia, só a informação até sobre a maconha, né? Dos benefícios que ela pode nos trazer. Isso são só informações. Se a pessoa tem a condição, a percepção, a dedicação de conhecer o que realmente é isso, né? Isso perde força. Não? Então, esse discurso dos pais hoje se esbarra na não compreensão, na falta realmente de coerência entre o que eu falo e o que eu faço, e nessa dupla aí de conhecimento versus informação. A gente tem muito conhecimento, né? Hoje em dia a gente, né, tem um tempo todo aí, de informação. Né? Mas realmente a gente conhece sobre aquilo? Porque as informações podem ser contraditórias, Sim. Não é? Então, você tem que escolher uma, então você tem que conhecer realmente qual é a verdade, né? Qual que é só ela que vai verdadeira. dar sustentação para a gente, é o conhecimento que nos sustenta. Muito bom. E escuta, Luciana, tem aqui uma outra pergunta para você. Vamos falar, então, de adolescentes com compulsão por jogos, né? Isso aí, muitos pais temem impor regras por medo de serem rejeitados pelos filhos, né? De comprar uma briga, né? Vamos dizer assim. E como lidar com esse problema tão atual? Porque tem que ficar batendo de frente o tempo todo, né? Porque até a gente, né, não sai do celular mais, né? Então, é aquilo que você falou, como é que você vai exigir um comportamento se você tem o mesmo comportamento? Então, já começa daí. Mas os jogos, sabe-se que a compulsão por jogos, ela está ali meio parecida com a compulsão de drogas. O que você tem para explicar isso aí para a gente? Bom, sobre o medo aí, né? A compulsão dos jogos, né? Das crianças, tem crianças muito novas nesse lugar, né? A permissividade dos pais em relação ao uso, né, exagerado dos jogos levou ele a ter a compulsão. Né? Ele não chegou ali na compulsão. Alguma coisa aconteceu nesse percurso. É para onde a gente precisa também olhar. A gente só olha o que aparece, né, o que está ali para a gente. A gente tem que olhar que esse jovem ele percorreu um caminho que alguém permitiu que ele usasse. Alguém falou sim para isso. Então, a gente começa a perceber a importância dos pais compreenderem o porquê que não pode ficar muito tempo numa tela de computador. Né? Qual o objetivo que ele está ali? As crianças ficaram durante muito tempo numa tela em relação à escola. O objetivo de estar na tela é para a escola. Né? Sem pensar que os jogos também disparam para a gente excessos de hormônios também. Então, a criança fica super estimulada. Né? Então, assim, depois lá fora, quando ela sai do jogo, nada tem graça para ela também. Ela começa a perder, a experimentar outras coisas, natureza, conversa, então ela fica muito bitolada naquilo, né? E o medo de impor regras, né? Infelizmente, a gente vive uma condição hoje de pais muito sem esse amparo, né? Já chegam com desamparo e querem a todo custo esse amor dos filhos. A função de nós pais é buscar deles o respeito. Né? A função de nós pais é ensinarmos, né, a honestidade, a coerência. O amor, ele é consequência de todo o trabalho que a gente vai fazer para eles. Quem de nós nunca teve raiva de um pai, de uma mãe, de um cuidador que impôs a gente no limite? Não pode ir nessa festa. Né? Isso passa. Né? Então, nessa fragilidade dos pais, eles passam a ser permissivos. Né? Nós temos que perceber que a nosso respeito, em qualquer relação, a base dele, antes do amor, é o respeito em relação a isso. Então, uma coisa que eu sempre percebo nas pessoas, nas relações de criança, de adolescente,
que geralmente nós nomeamos a dificuldade como assim, nossa, o meu filho é difícil, meu filho tem essa dificuldade, adolescência, enfim, casamento. A gente se depara, que a gente vê muitos grupos de amor exigente, que essa dificuldade não é o casamento, não é o filho, é a minha dificuldade. Com toda a dificuldade que eu me encontro no meio do caminho, em qualquer condição, ela diz respeito a mim. Por isso que eu preciso usar, nada muda se eu não mudar. Por isso que o convite para a gente olhar para a gente, ele é importante. E quanto tempo que a gente fica distraído querendo resolver, né, a situação do outro. Enquanto criança e adolescente, é de nossa responsabilidade. A gente não pode fugir disso. Mas são desafios que nós temos que olhar para a gente. Para a gente poder se fortalecer, para poder ter um ambiente mais favorável, para ajudar eles a caminharem, né? É do lado. Temos que estar do lado dos nossos entes queridos. Não fazer por eles, né? Não, né? Então, é nesse sentido. Caminhar junto, né? E a gente vê que a gente tem muita dificuldade, assim, em relação, quando você está convivendo com os pré-adolescentes e tal, que dificuldade que a gente tem de elogio, né? A gente tem muita dificuldade de elogiar e temos muita facilidade na crítica. E nós mesmos, ninguém gosta muito de receber crítica, certo? Então, é um momento da gente também pensar muito sobre isso. Luciana, o adolescente popular, ele costuma ser o mais liberal, né, com o uso do álcool, drogas, etc. Por outro lado, aquele que não bebe e nem fuma parece se divertir menos. Por que a droga é tão atraente para o adolescente? A gente está falando aí de aparências, né? Qual de nós, né, não pôs um sorrisão no rosto, sangrando por dentro, né? Quantas vezes a gente teve que pôr nossa dor no bolso e sair para trabalhar, para fazer as coisas, né? Então, o jovem tem essa condição como ele está na observação, muito no hoje, no agora, ele faz essa leitura de que, né? A gente não pode negar que o uso de uma substância pode modificar o meu comportamento. Muitos utilizam do álcool porque a pessoa é muito tímida e o álcool deixa eu mais, né, social. Né? Então, assim, ele acha um caminho para lidar com a dificuldade dele. E o que acontece com a dificuldade dele de se colocar? Ela é tampada pelo uso da substância. Então, ela não aparece. Né? Aquele que está ali, né, sem beber, sem fumar, e que ele se mostra presente, sem divertir menos, ele está presente enquanto pessoa ali mesmo. Né? Ele está ali diante das dificuldades dele, do que ele precisa aprender, que ele precisa reconhecer, de crescimento, de poder falar. Né? Então, aquele adolescente que é popular, muitas vezes ele utiliza a substância para se parecer mais sociável, mas muitas vezes não é. Né? Então, assim, é esse mundo de aparências, né? É um mundo também que a gente vive, infelizmente, um mundo só prazer. Infelizmente, a gente vive nessa busca constante, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Né? É importante a gente perceber que, na maioria dos momentos, a gente precisa fazer o que é preciso ser feito, não o que eu quero. Né? Então, essa condição da adolescência aí, desses olhares, né? De ver o que está por trás disso, ela é muito importante, porque é uma resposta muito imediata, né? A droga é muito imediata ali, muito rápida, mas faz também um estrago também muito grande. Luciana, a Maria, uma pessoa que está assistindo aqui, disse que tem muita dificuldade de conversar com a filha dela em casa, né? E pergunta como faço. Mas acredito que você já respondeu aí, né? Que aquele olhar para si mesmo, que a dificuldade é dela, né? Não é da filha. Então, gostaria que você depois desse uma reforçada sobre isso, mas eu vou te fazer outra pergunta, né? Parece que hoje tudo, então, empurra os adolescentes para as drogas, porque é aquilo que você falou, a droga está muito fácil, né? O acesso às drogas hoje é muito mais fácil do que era um tempo atrás, e as dificuldades, né, de relacionamento que os adolescentes passam são encobertos, né, com o uso das substâncias. Mas
Fora isso, quais são os outros estímulos? E por que esses estímulos são mais intensos do que no passado? Porque parece que no passado os adolescentes não tinham tantos problemas, ou é uma ilusão? Essa fala aí, essa ilusão de que hoje é diferente, realmente é um pouco diferente, sim. Nós temos um tripé, né, que a gente pode falar sobre isso, que a gente vive a nossa vida, e a gente precisa entender eles, né, diz a nossa vida, que a compreensão dele vai dar equilíbrio à nossa vida, né, que é os sentimentos de raiva, medo e culpa. Hoje em dia, a não compreensão de que, primeiro, existe raiva e sempre vai existir. Medo, né? A gente tem que compreender que o medo ele é necessário porque ele nos preserva, né? E a raiva diz de qual que é a minha necessidade. Hoje a gente percebe por que está mais difícil, a gente começa a poder, seria uma hipótese, né, pelo tanto fator que envolve a dependência química, a gente não pode falar que é só isso, né? Mas é um lugar que a gente sempre vê isso nas falas das pessoas, né? É que a gente vê um filho com raiva, irritado, né? O que a gente faz? A gente tira a raiva deles, a gente tampa a raiva deles. A criança não quer comer, então tudo bem, então, não precisa comer, não. Né? Então a gente vai lá e tampa esse lugar de raiva. Ele não entende que é necessário ele fazer aquele movimento. Né? Outra coisa é o medo. Né? Quando a criança sente medo, o que os pais fazem? Tiram o medo deles. Tiram a chance deles perceberem que precisam se proteger. Né? Quando o adolescente ele está numa atitude, o pai ir lá e salva isso, ele começa a perceber que ninguém vai parar ele, não. Ele não tem medo de nada. Né? Então, isso também é importante de perceber que o medo, né, não é para poder ameaçar o que vai acontecer, mas são condições reais. Né? Quando a gente tira o medo das crianças, tira esse resultado chegar, ele se sente desprotegido, ou então ele acha que nada vai acontecer para ele. Né? E muitas vezes a culpa. A mãe põe um limite, né? Vê o filho triste, porque a gente está num momento só de prazer, lembrando, né? Então, vê o filho triste, meu filho não pode ficar triste. Ele tem que ficar bem, ele tem que ficar alegre. E a mãe se sente culpada por impor aquele limite e pega a culpa para ela. Ela pega a culpa para ela, né? E fala, tudo bem, meu filho, pode ir lá. Né? Então, essa não compreensão de que a raiva é uma necessidade básica, é uma necessidade nossa não atendida, e que ela é necessária, eu tenho que lidar com ela, eu tenho que saber que não é toda vez que eu preciso fazer as coisas, eu preciso ali fazer, eu preciso tomar, criança pequena, faz pirraça para poder não tomar banho, ele precisa sair do prazer, do brincadeira para tomar banho. Ele tem que ir com raiva mesmo, né? Aprender a lidar com as frustrações, isso, né? E aonde que acontece com o adolescente essa condição desse disparo, dessa irritabilidade? Os pais se sentem ofendidos em relação a isso. Eles acham que essa raiva é com eles. Não compreendem que é da situação, né, da condição dessa fase adolescente, que a irritabilidade ela é muito potente. Os pais não suportam a raiva dos filhos. Eles querem tirar a raiva deles. Né? Então, em compreender que esse equilíbrio precisa existir, que é real, e nós vamos ter a raiva, vamos ter medo, culpa, né? Isso é importante. Então, a gente esbarra hoje com o estímulo do quê? Eu posso o que eu quiser, não tenho hora para chegar em casa, eu não preciso ter medo, porque minha mãe vai lá e vai pagar minha dívida, não tenho que ter medo. Né? E a busca do só prazer, eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Alguém vai fazer por mim. Né? A não cooperação em casa também, né? Tem dificuldade de cooperar com a vasilha do café da manhã, porque só fazem o que gostam. A mãe está sempre tirando isso deles, né? Os pais tiram isso das crianças, né? Essa cooperação que ela precisa existir, né? Não, é muita coisa para falar sobre muita coisa para falar. Acredito que o imediatismo também é uma coisa muito mais potente, está muito mais em vigor hoje do que há uns anos atrás, né? Mesmo Sim. até pelo uso da tecnologia, que é necessária, né? Esse imediatismo, assim, tipo, não consegue nem esperar a mãe se atrasar para buscá-lo na escola, porque eu saí, minha mãe tem que estar lá me esperando.
Alguém tem que estar lá, é aquele imediatismo, né? Tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto, né? Foi-se o tempo em que a mãe esquecia o filho na escola e estava tudo bem, né? Quando a criança é pequenininha, eu até sugiro a mãe fazer um bolo para ela. A gente compra o bolo pronto nos lugares, né? Para fazer um bolo, você tem que separar os ingredientes, tem que fazer, você tem que contar, esperar o forno aquecer, e depois que assar, e depois que assar, tem que esperar esfriar, senão você queima a boca. Então, assim, até você fazer um bolo com a criança menor, ela compreende que tem todo um processo. E a maior parte do tempo a gente está onde? No processo. A gente só vê hoje em dia o resultado. A gente só quer estar lá no resultado. Né? E a gente tem que olhar com muita seriedade para o nosso processo. É buscar a gente tem que perceber que essas perguntas também, a gente tem que fazer uma análise nossa quando a gente perguntar o que está por trás dessa pergunta. Realmente eu quero entrar nesse processo, eu quero me cuidar, eu quero buscar conhecimento, eu quero algo pronto também. Porque aí vem a coerência também com os adolescentes. Eu quero me ajuda aí, me dá uma resposta aí que eu quero fazer. Mas aí, o processo é longo. Né? Luciana, a Marilda, depois eu vou fazer a última pergunta, porque nós já estamos com o horário, certo? Sim. Infelizmente, passa tão rápido. Mas a Marilda está perguntando para você o que você acha da internação involuntária. Bom, aqui a gente não, mas a gente tem que achar, a gente não acha muita coisa, né? A gente tem não que embasar. Acha, né? Bom, nós temos que a gente percebe, né, que uma internação involuntária, nós temos que perceber primeiro qual que é o objetivo da internação, voluntário ou involuntário, né? A falta, mais uma vez, da compreensão, que muitos pais acham que eu internar o meu filho, eu vou solucionar os problemas. É só um dos primeiros passos, a internação. A internação voluntária, a gente percebe que é onde ele está arriscando a vida dele, arriscando a vida das pessoas, é onde realmente precisa intervir para salvar vidas, né? A internação involuntária. Mas é muito importante, e muitas vezes os pais buscam querer a internação só como ou um castigo, né? A gente percebe muito bem isso, eu quero internar meu filho para ele ver como que é a vida, né? Então, essa fala só com a informação. Então, eu sugiro, né, que essa mãe que perguntou, ou se não for mãe, quem está com essa dúvida, é que busque o máximo de conhecimento possível sobre o que é dependência química. Compreenda o que a sua dificuldade de lidar com isso quer te dizer. As dificuldades que a gente enfrenta, a gente não pode continuar responsabilizando a situação, responsabilizando o nosso ente querido. A dificuldade é nossa de lidar com a situação, não é com o outro. Quando a gente tem mais tempo de grupo, a gente começa a perceber as pessoas fortalecendo o conhecimento, apesar de toda a dificuldade, a fala é outra. Eu lidar com a situação, parece até que eu não estou passando nenhum problema, nenhuma situação, mas eu continuo passando, mas o meu olhar mudou. O meu posicionamento diante da situação que eu me encontro é diferente. Isso que vai nos fortalecer para lidar e ajudar o outro. Né? Então, isso é importante, a gente ter seriedade no nosso tratamento. Não dá aqui para a gente poder continuar numa condição de dependência química que ela é muito rápida, né? Ela destrói muitas vidas, famílias, então a gente tem que olhar com uma seriedade muito grande para isso. Não dá para a gente poder só buscar a resposta pronta, é entrar para dentro da gente, é olhar para as nossas dificuldades, é olhar para a dificuldade e ver o que ela quer dizer para a gente, fazer essa leitura. A gente não sabe ler essas condições, né? Isso é importante, a gente buscar sempre conhecimento, é só ele que vai nos libertar, que vai nos fortalecer. Então, finalmente, Luciana, o que a mãe e o pai podem fazer quando descobrem que o filho usa drogas? Buscar conhecimento primeiro, né? Nós temos que entender, buscar uma ajuda profissional de como lidar com isso, buscar um amor exigente, né? Eu falo que muitas pessoas falam assim, porque eu não conheci o amor exigente antes, né? Mas buscar esse conhecimento com humildade no coração, aceitando que nós não temos o controle de tudo, que a família não é a culpa para essa escolha dos filhos, né? Os pais dão o melhor que eles têm para os filhos. A gente não pode chegar e culpar os pais porque não teve limite, porque não colocou. Essas falas que a gente fala aqui, a gente busca cercar, né, a dificuldade com as drogas. Mas não é isso que levou eles a isso, porque os pais fazem para os filhos o melhor que eles têm para dar. Ninguém está aqui tem vontade de ter um filho e gostaria que ele fosse para esse caminho.
né? Mas se foi, o que a gente faz com isso? E agora? Já que eu tenho esse problema, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a solução, vou buscar me fortalecer, né? E humildade no coração, a gente chega muitas vezes assim, querendo respostas prontas, é um caminho muito longo, né? E sempre lembrando do amor exigente, o amor tem que ser maior que a nossa exigência. E seria isso, né? Acho que um grupo de apoio seria fantástico essa busca, né? Porque é onde que eu vou sentir acolhida, é onde eu vou buscar a resposta na próxima reunião, né? É que o segredo sempre está lá na próxima, né? Isso aí. E o amor exigente dá o que é? Ferramentas. Uhum. Né? Ferramentas. Às vezes, não precisa do martelo de ferramenta, outro não. O outro precisa do serrote, né? São situações diferentes. Não é, Tânia? Nós temos que lembrar que nós somos os adultos. Os adolescentes estão aprendendo, né? Os adultos somos nós. E muitas vezes a gente fica com uma postura também diante do adolescente, falando de igual para igual. Não, eles estão aprendendo, como nós também, né? Nós temos que aqui ajudá-los nessa condição, né? A gente tem que olhar, ter esse carinho para essa fase de total desamparo, de angústia, né? A gente tem que buscar entender o que é a adolescência, né? Parar de falar que a adolescência é difícil demais, né? Eles estão escutando isso, né? Luciana, olha, realmente, né, a minha pesca foi muito produtiva, né? Eu falo que eu jogo a rede e eu trouxe esse tesouro aqui, né, para nos esclarecer tanto sobre esse tema que sempre é muito procurado pelas famílias, né? Muitas famílias chegam no Amor Exigente com problemas com os problemas da adolescência, né? E você nos esclareceu muito. A Yaren não pôde voltar, ela está com problema lá de internet, mas ela está assistindo, está conseguindo assistir, está mandando um grande abraço, parabenizando pela live. Aliás, muita gente parabenizando a sua fala, que foi muito gratificante ter você aqui conosco, tá? Agradeço demais, demais mesmo o seu sim, e continuar nessa família linda, né, que a gente acaba conhecendo pouco a pouco os membros dessa família imensa do Amor Exigente. Eu queria que você se despedisse, e eu já deixo aqui o nosso abraço e nosso convite para uma próxima live, porque, como você disse, tem muito assunto aí para ser discutido. Eu que agradeço, espero poder contribuir com alguma coisa, né? Eu estou aqui como aprendiz, né? Se eu me equivoquei com alguma coisa, vocês me desculpem, a intenção aqui, o objetivo é poder cooperar com alguma coisa para a nossa vida, né? Porque todos nós passamos dificuldades, né? Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho para mais um grupo de Amor Exigente, né? E eu queria falar rapidinho um trechinho de uma música, eu posso? Lógico, né? Claro. Que é uma música que eu gosto muito e que eu me lembro muito do grupo Amor Exigente, sabe? Esse trechinho da música. Fala assim, ó. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Força, fé e alegria. Muito obrigada, né, por essa oportunidade de aprender com vocês. Nossa, gratidão. O prazer foi todo nosso. Gratidão. Um abraço para a Yaren também. Suzana, um beijo para vocês. Você também. Beijo. Tchau. Vamos encerrando aqui.